paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E o vídeo de hoje, nesta quarta-feira de cinzas, onde nós iniciamos a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa, irei trabalhar a temática da campanha da fraternidade deste ano de 2025. É importante lembrar que a campanha da fraternidade tem uma dimensão da espiritualidade pastoral e não substitui os exercícios de piedade, assim como outras práticas devocionais existentes na igreja. Mas antes de continuar falando sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe aí seu comentário. Bom, então vejamos. Geralmente, quando é lançado um novo tema proposto, na campanha da fraternidade, surgem vários vídeos atacando, a CNBB, atacando a própria campanha da fraternidade e esquecendo de analisar o texto base. Boas partes dos vídeos são vídeos superficiais, no sentido que não trabalham a temática em si e não trazem esclarecimento necessário ou catequético, para trabalhar o assunto. Pode ocorrer ali descontentamentos com a temática em si, com a própria metodologia proposta pelo texto base. Alguns vão dizer que isso tira o foco da espiritualidade quaresmal, mas não tira. Nós podemos conferir que no próprio site da CNBB há um material que pode ser adquirido, da Via Sacra, Encontros para a Quaresma, Celebração Pascal de 2025, que não tem uma relação com o material da campanha da fraternidade. E, nesse sentido, reafirma a ideia de que existe a dimensão para aqueles que querem ou quiserem se aprofundar na campanha da fraternidade, pensando na espiritualidade pastoral, no campo de uma espiritualidade da ação, e aqueles que optarem pela espiritualidade quaresmal de algo mais introspectivo, sem necessariamente com a prática tão engajada no sentido social ou algo de ação. Quando nós falamos de ação, a própria dimensão de espiritualidade quaresmal, já mesmo que seja algo mais introspectivo, deve nos levar a um campo de ação, pois a própria esmola e pensar no próximo faz parte da espiritualidade cristã, seja em qual tempo litúrgico, qual for. Mas vamos inicialmente tratar sobre os desvios que muitos, tristemente dizendo aqui, canais que se auto-intitulam católicos, eles vão promover vídeos destruindo o sentido da própria campanha da fraternidade e fazendo apontamentos. Novamente, reitero aqui, pode ali ocorrer discordâncias teológicas, discordâncias pastorais, textuais daquilo que foi proposto, mas os vídeos eles não tratam disso. É simplesmente um ataque não fraternal e arrisco aqui me dizer que é um ataque que também não é cristão. É simplesmente algo gratuito que não passa de uma tentativa de ficar chamando a atenção das pessoas para que as pessoas entrem no vídeo, enfim, coisas que surgem no mundo atual das redes sociais. Então, antes de tratar da proposta da campanha da fraternidade, propriamente dita, o que sempre acaba acontecendo aos ataques à própria CNBB e à campanha da fraternidade é algo chamado, no universo da filosofia, da linguagem, ou até mesmo daqueles que fazem estudo da oratória, é o famoso discurso do espantalho. O que isso quer dizer?
É uma falácia argumentativa em que alguém deturpa ou simplifica exageradamente a posição do oponente para torná-la mais fácil de refutar. Então, essa estratégia, né, pode ser usada ou é usada de forma consciente, é uma técnica manipulativa, no caso das redes sociais, nos canais pseudo-católicos e cristãos, eles utilizam isso para gerar engajamento, né, mais pessoas clicando naquilo, compartilhando e tendo uma sensação de que aquilo é a verdade, ou de uma forma inconsciente, que é a falta de compreensão da posição adversária. Então, o que acaba acontecendo, eles colocam o tema, simplifica a realidade, né? Esse é um dos grandes desafios da discussão moderna, seja em vários âmbitos, você simplifica a realidade a tal ponto de que as introspecções ou a reflexão sobre certas temáticas, elas ficam difíceis de serem resolvidas. Então, no caso aqui, o que soa, primeiramente, quando se fala de campanha da fraternidade? Algo ligado à teologia da libertação. Quando se pensa em teologia da libertação, logo se pensa em marxismo. Consequentemente, então, vai se pensar no socialismo, no comunismo, esquerda. E sendo assim, o texto não merece ser lido e tudo que está escrito ali não passa de heresias. Esse é o estilo daquele que produz um vídeo no efeito, né, do discurso do espantalho. Ele vai trazer polêmica, não explica nada, ele fica apenas atacando pessoas, colocando imagem das pessoas, como se ele fosse um denunciador e estivesse trabalhando a favor do reino ou da proposta do evangelho. Mas, novamente, quem conhece bem esse universo da filosofia da linguagem ou da própria oratória, né, o discurso do espantalho, ele está aí presente. Então, conforme esse tem, vai vir uma sucessão de apontamentos e todos eles falaciosos. E o que é falacioso? Aparentemente parece uma verdade, mas é falso. Bom, vejamos que ao atacar, e esse ataque, ele muitas vezes, ele é munido de um desconhecimento profundo da própria realidade. Então vejamos a primeira questão grave. Há uma simplificação da realidade ou dos próprios conceitos, e na filosofia, se você simplifica a tal ponto os conceitos, você pode chegar ao ponto de deturpar o mesmo, e o próprio indivíduo não conhece a própria realidade, uma vez que ela está inteiramente simplificada. Então, quando nós pegamos a imagem da própria campanha da fraternidade, né, o pôster, ele começa a ser atacado porque vai dizer, alguns vão dizer que ali não contém elementos de um cristianismo, de uma espiritualidade quaresmal. Mas vejamos, vamos voltar ao ponto inicial. Nós estamos aqui falando de uma espiritualidade pastoral, que requer sim uma espiritualidade cristã pautada na dinâmica daquilo que é da essência do cristianismo, mas atacar é mais fácil, porque explicar é algo mais complexo. E explicar, ele vai no contraponto daqueles que querem simplificar a realidade tão somente. Vejamos então as consequências deturpativas e manipuladoras do efeito do discurso do espantalho. Quando a quaresma chega, temos a campanha da fraternidade e as pessoas imediatamente elas já associam a campanha da fraternidade à teologia da libertação. E aqui eu faço uma pergunta: o que é a teologia da libertação, por assim dizer? O vídeo aqui eu não vou ficar explicando os termos e nem ficar fazendo uma apologia à teologia da libertação.
O primeiro intuito aqui é desassociar ideias erradas que levam a um pensamento errado. Gostaria de rapidamente recorrer a uma instrução do então cardeal Joseph Ratzinger. Essa instrução é de 1984, onde essa instrução é nomeada, né? Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. E vejamos a forma que ele começa. O Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem de liberdade e força de libertação. A libertação é de tudo e principalmente a libertação da escravidão radical do pecado. Então vejamos que esse documento aqui é da Congregação para a Doutrina da Fé. A essência da espiritualidade cristã e da teologia cristã é de libertação. A libertação, fundamentalmente, do quê? Da escravidão do pecado. A partir do pecado surgem as demais mazelas sociais, as demais mazelas materiais e todos os outros tipos de desgraças que existem no mundo. Então, a teologia cristã, independentemente se é católica ou protestante, ela é da libertação. Libertação do pecado, para que então possa existir a possibilidade da conversão, para que de fato nos tornemos em pessoas novas, transformadas por Cristo. Então, essa é a instrução do cardeal, né, então Joseph Ratzinger, em 84, e depois um outro documento também do então prefeito, né, da Congregação da Doutrina da Fé, o então cardeal Joseph Ratzinger, no documento Libertatis Conscientia, onde fala sobre a liberdade, a consciência da liberdade, ou seja, a consciência do cristão é de uma liberdade e da dignidade do ser humano. E vejamos que ele pontua no contraponto aos próprios teóricos e práticos, né, da teoria crítica, iniciada na década de 60 e 70, onde a teologia cristã, como eu já mencionei, é uma teologia da liberdade e da libertação. Como eco fiel do Magnífica, né, de Maria, conservado na memória da Igreja. Então, isso é o sensus fidei do povo de Deus. Então, a teologia cristã, a própria dimensão do Evangelho já é uma dimensão libertadora, certo? Então, quando se fala em teologia da libertação, dentro de um sentido, né, teológico, ele não pode ser relacionado naquilo. Isso nós estamos falando a grosso modo aqui, tá? É claro que há deturpação dos dois lados, né, de pessoas que que aderem a determinados movimentos na igreja e também começam a deturpar assuntos e desvios, e muitas vezes nem é muito intencional, até por não se aprofundar nos estudos de certas questões. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, quando você ouvir falar de teologia da libertação, a teologia católica, eu estou repetindo isso, ela já é, por excelência, uma teologia que deve levar à libertação do ser humano. Agora, o que é utilizado com frequência e nas redes sociais, nós temos muitas pessoas falando sobre isso. Esse termo utilizado, né, ultimamente, nas redes sociais, muitas pessoas atacando, nós temos aí algo que é uma teologia crítica. Então, teologia da libertação é um nome comercial para ficar mais fácil. É um clichê de internet, é um clichê de discussões. É mais fácil as pessoas ficarem falando da teologia da libertação. Aí você já resume a várias ideias do que seria aquilo, você já começa a fazer associações com o marxismo e com várias outras ideias, com esquerda, você já começa a politizar a discussão. Mas vejamos que
O nome mesmo é teologia crítica. E quem elabora por de fato, né, isso é um teólogo alemão, né, Johann Baptiste Metz, que ele chama, né, o desenvolvimento da sua teologia mais prática uma teologia política. E no Brasil, isso começa a ser elaborado, né, pelo teólogo Hugo Asman, que escreve a teologia da prática da libertação. Inclusive, é até interessante já o tipo de teologia que ele vai buscar nos seus estudos, ou os estudos que ele vai buscar para fundamentar a sua teologia, porque a sua tese de doutorado é a dimensão social do pecado. Então vejamos que o que nós temos é um aspecto crítico. Aqui que mora, eu posso dizer, aqui que mora o perigo, ou aqui que nós temos que ter atenção. É exatamente na teologia crítica. Porque a partir dessa teologia crítica abre-se um leque onde a nova teologia, por assim dizer, o que seria essa nova teologia? Aquela teologia que começa a utilizar uma nova dinâmica, uma nova linguagem, que eu estou simplificando bem, tá? Diferente daquilo que era produzido na escolástica ou na neoescolástica, e essa nova teologia incorporou elementos da filosofia moderna para tornar o discurso teológico mais próximo e aceito. Nesse sentido, para alguns é muito mais fácil dizer, no sentido de proximidade, que o pecado ele é uma questão material. Ele até é, mas não somente. E alguns começam a refutar outros conceitos da própria tradição cristã. Então, a atenção deve estar aqui. E não se trata tão somente de uma questão marxista, comunista, esquerdista, psicopatista e por aí vai, né? Não é por aí. Então, calma. Mas nós podemos voltar um pouco antes disso. Dentro da questão da modernidade, nós temos um livro, né, do Rabino Antelman, de 2 volumes, que em inglês é To Eliminate the Opiate. E dentro dessa narrativa, né, o que o Rabino ele vai elencar, que dentro da religião, né, judaica, houve um desmantelamento daquilo que se entendia como tradição. Ou seja, para você conseguir destruir uma religião, você cria uma falsa religião, ou seja, você não destrói ela por completo, dizendo que as coisas estão erradas, mas você começa a utilizar novos termos, uma nova linguagem, uma nova forma de aproximar das pessoas. Isso já é advindo lá do século XIX, com a teologia protestante liberal. Nós temos vários elementos aos quais contribuem para essa nova teologia. Isso não quer dizer que a nova teologia ela esteja errada, mas há influências que cercam o universo da discussão que podem influenciar a produção final ou a produção sequencial disso que está sendo desenvolvido. Então, para simplificar bem aqui essa parte, a campanha da fraternidade, né, o texto base, e evidentemente quem elaborou tem muita mais competência, né, acadêmica, né, do que eu, daquilo que foi elaborado. Os elementos ali, eles estão sob uma ótica de uma discussão, primeiramente pastoral. Então, a ferramenta, por assim dizer, a linguagem utilizada entra de uma proposta de ação social, transformação, né, um engajamento social. O que muitos vão ver que não adianta apenas o engajamento social se não tiver a parte espiritual. Eu vejo que a riqueza aí na igreja são as duas coisas: a dimensão espiritual, a parte piedosa, da parte da piedade popular, os elementos, né, característicos daquilo que se faz dentro do templo, do momento litúrgico, mas isso também, pela dimensão e a magnitude da igreja, certamente pode se expandir e extrapolar os muros, né, da igreja.
Pode ser algo que enriqueça verdadeiramente a sociedade, como veremos, né, na leitura do texto base. Eu espero que essa parte aí, eu teria que falar muitas mais coisas para ficar explicando, e aí eu não posso perder o foco, né, da questão da própria temática da campanha da fraternidade. Em um outro exemplo da deturpação ou de ataques, e alguns ataques são mais singelos na própria linguagem, a própria campanha da fraternidade. Eu vi um perfil nas redes sociais, né, um perfil católico, e sobre os ensinamentos da igreja, e lá coloca um post nessa seguinte forma que vocês estão vendo aí. Não vou mencionar qual que é o lugar, a proposta aqui não é ficar expondo ninguém, isso é algo tão depreciativo e anticristão, ficar expondo as pessoas, mas coloca o seguinte post, né, dizendo quantos termos são colocados, né, no texto base da campanha da fraternidade, ou seja, tentando depreciar, diminuir, descaracterizar o texto base e, nesse sentido, trazendo aí como se o texto ele não fosse católico, fosse um texto herético. E, assim, só para a gente refletir, vamos pegar pela palavra de Deus, né, o Evangelho em Mateus, capítulo 5, versículo 37. O que está escrito lá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Por que eu estou falando isso? Se a pessoa faz um post, ele não verifica o que ele postou, se ele não verifica, quando eu digo verificar do próprio termo latino veritas, de verdade, ele não está condizendo com a verdade. Então a sua intenção, a sua procedência é maligna. Mas por qual razão que eu estou dizendo isso? Vou deixar o post aí e vou abrir aqui o texto base da campanha da fraternidade. E ele menciona, né, quantas vezes determinado termos são citados, alguns às vezes nem são citados, mas isso não caracteriza o texto, e outros dizem que são X vezes citados. Olha, ou é ou não é. Então, se você está no post divulgando mentiras, tem que ou tirar o post porque você não está, né, condizente com a verdade. Então vejamos. Nós temos aí na tela o texto digital da campanha da fraternidade, né, o texto base. Caso você ainda não tenha lido, vou deixar na descrição desse vídeo o arquivo, né, em PDF para que você também, se você você tiver interesse de ler, você possa estar acessando. Então temos aí o post oriundo e advindo do universo mirabolante da deturpação, como vocês podem ver na tela, e aqui o texto base. O interessante, né, nós conseguimos aí fazer um comparativo. Então, no post, o que ele menciona aí primeiramente? A palavra ecologia ela é citada 119 vezes. Ué, mas espera lá, é um texto que fala de fraternidade e ecologia integral. Então, evidentemente que teria que ser colocado muitas vezes nesse termo. Mas a gente recorre aqui, né, à ferramenta de verificar ecologia. Ela não é nem 116 vezes, 119 vezes. São 176 vezes. Certo? Então é mais. Lembra da passagem que o sim seja sim e que o não seja não. Então, se é 119, é 119. O que passa disso não é verdadeiro. Então, aqui já não é uma informação verdadeira, né? É uma deturpação daquilo que o próprio texto traz. Ecologia integral. Então, vamos lá. O post ele fala que em teologia, a ecologia integral, 77 vezes, nós temos 87 vezes. Desde aqui da página 6, quando fala da proposta, da temática, se nós tirarmos aí 7 ou outras menções, também
passa daquilo que foi colocado aí no post. Natureza, 65 vezes. A palavra natureza, ela aparece mais vezes aí, 86 vezes. Casa comum, 51 vezes. Nós colocamos aí casa comum 63 vezes. Então vocês percebem que o post, às vezes quem colocou não leu por completo o texto, ou se leu, não fez uma leitura, né, entendendo do que estava procurando no próprio texto. Planeta, vamos aqui, outras palavras. A gente está falando de ecologia, tem que falar de planeta. Ecologia, ecos, oikos, casa. Logia é o estudo da casa. Isso quer dizer ecologia. Né? Economia, oikos, normas. Normas do que da casa. Né? Bom, aí quer dizer que a palavra economia, né, a palavra grega oikos, né, casa. Bom, planeta 38 vezes, o que o post coloca 37 vezes, então passou nenhuma vez aí. Olha lá, e ele vai continuando, né? A palavra Amazônia, ela não é citada 28 vezes, são 31 vezes, e por aí vai. Aqui colocou que a palavra missa são 3 vezes, mas ele não é mencionado no corpo da explicação do texto base. É mencionado como referência bibliográfica. Tá? Então, nem coloquei aqui. Então, o post fala que missa foi colocado 3 vezes, não aparece missa no corpo escrito de uma explicação teológica referencial ao texto base. Nossa Senhora aparece Nossa Senhora Aparecida, né, 2 vezes, e o nome Maria uma vez. Então, são 3 vezes. A palavra confissão, a única coisa que acerta aqui é na palavra confissão. Jejum não é colocado, né, dentro do texto. Mas você fala, cadê a dimensão quaresmal? Olha, vamos pelo início do texto, então. Introdução ao tema da campanha da fraternidade. Novamente, Deus nos chama a vivenciar a quaresma, desta vez, porém, com apelo especial a louvá-lo pela beleza da criação, a fazer um caminho decidido de conversão ecológica e vivenciar a ecologia integral. Certo? Se nós colocarmos aqui conversão, nós podemos colocar página 6. A quaresma é um tempo oportuno para trabalhar ainda mais intensamente nossa adesão ao evangelho do crucificado ressuscitado, seguindo os passos de Jesus, por meio dos exercícios característicos desse tempo litúrgico, jejum, caridade e oração, manifestamos a própria decisão de viver integralmente a proposta do reino de Deus, inaugurado pelo Filho de Maria e de José em sua justiça. O Espírito quaresmal nos chama à contrição e ao reconhecimento dos nossos pecados. É interessante que o post gosta de tentar ficar diminuindo, né, o texto base. Basta procurar no texto base a palavra pecado. Aparece 18 vezes. O post não faz referência a isso. Perdão, 4 vezes. É mencionado o texto. Cristo, 36 vezes. Misericórdia, 3 vezes. Oração, 9 vezes. Ou seja, a tentativa de descaracterizar é uma tentativa de descaracterizar. O texto base não funcionou. Tá? Mas pode funcionar quem não lê o texto base ou não entende o que está acontecendo ali. Né? Mas vindo de um perfil católico, né, isso não é fraterno, não é lícito. Essa medida ela não é boa, porque é uma medida anticristã e antibíblica, conforme está em Mateus 5, versículo 37. O que passa do sim, que passa do não, é procedência maligna, ou seja, a intenção não é boa, a intenção ela leva a uma manipulação e a deturpação dos fatos. Tá? Então, agora vamos, por de fato, para a análise do texto e da temática em si. Gostaria de aqui rapidamente pontuar e refletir sobre alguns aspectos, até mesmo do pôster da campanha da fraternidade, onde no pôster apresenta, né, a imagem, né, como destaque São Francisco de Assis, né, que representa esse homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus. Em Jesus crucificado, reconciliou-se com Deus e ele
expressa, né, no Cântico das Criaturas, né, composto por ele há precisos 800 anos, trazendo, né, essa dimensão de experiência com Deus e experiência com a própria natureza. Vejamos que São Francisco, durante boa parte da sua caminhada, ele quase que viveu como um eremita. O que seria um eremita? Retirado. Depois, a partir das suas experiências, ele vai de encontro, né, com o próximo, com os mais necessitados. Então, tire de cabeça essa imagem de um São Francisco ambientalista, que fosse um ativista ecológico de alguma entidade. Não. Ele faz toda a sua dimensão, né, do Cântico das Criaturas no referencial de glorificação a Deus, né, e o próprio referencial cristológico. Então, a primeira questão. E não é só ele que tem essa preocupação com a natureza. Vejamos outros santos. Então, você pode pesquisar esses outros santos, né, como São Felipe Neri, que tem essa preocupação, né, com os animais, com a própria natureza. Santo Agostinho tem essa admiração pela própria natureza também, né, esse legado na dimensão de um entendimento da participação do ser humano com a criação. Santa Idelgarda de Bingen, ela tem na sua mentalidade que a Terra sustenta a humanidade, não deve ser ferida, não deve ser destruída. É um pensamento aí ecológico, por assim dizer. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você fala, mas eu sou devota de Santa Teresinha, nunca soube disso. Tá aí. Ela também tem uma admiração profunda acerca da criação, novamente, numa perspectiva da glorificação de Deus, numa dimensão cristológica, né, pensando que a criação de Deus ela é perfeita e, sendo assim, merece cuidado, né, merece atenção. São Bento expressa essa preocupação nos votos beneditinos, onde temos o voto stabilitas, a ideia de que se deve estar alicerçado em uma comunidade, em um lugar, e estabelecer uma relação de cuidado e conexão com aquele lugar, ou seja, uma preocupação ecológica. Santa Catere Tecauita tinha 20 anos antes de ser batizada, mas sua vida ilumina o caminho para todos aqueles que buscam viver em maior comunhão com a criação. E viver em comunhão com a criação é uma lógica de respeito, sabendo que a criação também é uma criatura de Deus, né? A natureza é essa criatura. Depois temos São Kevin de Glendalough, um homem que viveu na simplicidade, e exatamente nessa simplicidade era uma forma de agradecer por poder estar vivo. Esse regresso à simplicidade nos permite saborear as pequenas coisas e agradecer as possibilidades que a vida oferece. Vai lembrar que ele fez isso 700 anos antes de São Francisco de Assis. E gostaria aqui de citar mais dois santos. São João Paulo II, que incentivava os católicos a cuidar da criação e a submeter a uma conversão ecológica ao longo de seu papado de 27 anos. Para ele era uma questão pessoal. Ele costumava reservar tempo para a criação, em questão de meditação, fazendo caminhadas, ou seja, apreciar a belíssima obra de Deus. E por último aí, São João da Cruz. E nos seus textos, né, nos seus escritos, ele exatamente traz essa reflexão. Quando admira a grandeza de uma montanha, não pode separar isso de Deus e percebe que tal admiração interior que ele vive deve finalizar ao Senhor. Ou seja, tudo numa dimensão do louvor da criação. Reconhecer a beleza da criação é reconhecer a beleza do seu Criador. E respeitando a criação, se respeita também o seu Criador. Isso é a dimensão ecológica, novamente, do termo grego. Eco, oikos, casa, lógico, o estudo da casa, estudando, entendendo melhor a nossa casa para que possamos viver melhor. E por último, a análise do texto base, que tem como objetivo geral, né, promover um espírito quaresmal em tempos de urgente crise socioambiental,
um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Ouvir esse grito da terra, alguns vão simplesmente entender que não tem a ver com o cristianismo. Tem um vídeo na internet de um bispo, ele diz que mais do que ficar preocupado se as árvores estão queimando, se estão pegando fogo, tem que ter uma preocupação profunda se as almas não vão para o inferno. Bom, é uma forma dele se expressar com descontentamento, né, com as temáticas de certos documentos da igreja, mas a preocupação é para as duas coisas, tá? Há sim de ter uma preocupação com as almas que não estão no caminho da salvação, mas também uma preocupação com o que se acontece na sociedade, tá? E essa preocupação ecológica, nós devemos entender que não é uma preocupação ambientalista tão somente, é uma preocupação de vida, que faz parte do dia a dia. Desperdiçar comida, desperdiçar água ou desperdiçar recursos, desviar recursos, tudo isso entra dentro de uma dinâmica de consciência cristã. Parece que fica meio sem sentido, né? Se você desperdiça um tanto de coisa, você não usufrui bem daquilo ao qual você não é dono, porque afinal de contas nós não somos donos da natureza, né, da criação. Então nós deveríamos cuidar melhor das coisas. E tudo isso é uma reflexão, né, sobre essa conversão integral, né? Então, na sequência, as motivações para a celebração da campanha da fraternidade, né, os 10 anos da Laudato Si, que é um dos documentos, né, escritos pelo Papa Francisco, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, o agravamento da crise climática e as últimas catástrofes. Vejamos bem, algumas pessoas são negacionistas, vão dizer que não existe aquecimento global, que está tudo bem, que é isso mesmo que está acontecendo na humanidade, que nós não temos que ficar preocupados com isso. Uai, faz sentido isso, você ficar negando que as coisas não existem? Vamos lá, embora o aquecimento global seja necessário, né, para até mesmo a existência e o equilíbrio da vida na Terra, agora o aceleramento do aquecimento global que é o que está sendo discutido, né? Depois a COP30, que será no Brasil, que é a reunião exatamente sobre a questão na discussão das questões climáticas, e o Jubileu da Esperança, né, o convite à reconciliação integral. Quando a gente fala em integral, é um ser humano por completo. O ser humano ele não vive isolado do mundo, né? A ação humana tem um impacto material, ele tem um impacto ambiental. Aí vem a pergunta: ecologia é uma questão de fé? O conceito de ecologia integral, presente na encíclica Laudato Si, destaca a conexão entre a espiritualidade cristã e a responsabilidade de proteger o meio ambiente, promovendo justiça social e ambiental. Olha, confesso que até aqui muitos dos que fazem as críticas à campanha da fraternidade, acredito que nem não façam essa relação, mas o que alguns, aí utilizando um pouco mais de uma honestidade teológica e contextual e textual, quando nós falamos de ecologia integral, né, temos na história da igreja um teólogo chamado Teilhard de Chardin, né, ele é dentro do contexto do Concílio Vaticano II, né, embora ele tenha falecido em 1955, então ele não pega todo o apogeu ali do Concílio Vaticano II, mas ele fala muito dessa interconexão entre criador e criação. Quando se fala em crise ambiental, é uma crise social, é uma crise de valor, é uma crise ética. E se é uma crise moral e se é uma crise ética, é uma crise existencial, é uma crise de fé. E Chardin, ele vai analisar que toda a criação converge para o ponto final, o ponto ômega, que é Cristo. Isso gera uma unidade entre criação e redenção. Nós não estamos falando aqui de uma questão panteísta,
Nós estamos falando que toda a criação ela está submissa, sujeita à manifestação de convergência do ponto ômega, que é Cristo, né, que é Deus. E ele interpretava Cristo como centro da evolução cósmica, né, o Cristo cósmico, sendo ele aquele que dá sentido e direção ao universo. E quando você alinha esse pensamento da Laudato Si, quando eu li a Laudato Si, eu vi muito essas questões do Teilhard de Chardin, de uma cosmologia, nesse aspecto evolutivo, evolutivo não no sentido de evolução, tá? Evolução de espécies, evolutivo de que se há uma convergência do que está acontecendo nos momentos agora que convergem em Cristo. Alguns vão fazer uma leitura diferente, uma leitura, por assim dizer, milenarista. O que seria essa leitura de milenarista, né, de milênio a cada 1000 anos, o fim dos tempos, que nem é uma visão católica, tá? Algumas pessoas ficam falando, é o fim dos tempos, tudo vai acabar agora. Esses tipos de amedrontamentos, esse terrorismo psicológico que muitas vezes se faz, que as coisas estão assim porque Deus está destruindo tudo, né? Nós temos aqui então pontos antagônicos. Por que eu estou mencionando isso? Porque essa questão do fim dos tempos, muito que se é divulgado em redes sociais, até mesmo alguns líderes espirituais católicos falando, em alguns canais aí, e outras pessoas falando, que a igreja ela não comunga dessa ideia, né, de fim das coisas da forma que as pessoas colocam, né, todo esse terrorismo destrutivo. E, na verdade, colocando isso, tira a responsabilidade do ser humano de cuidar da própria natureza. É uma responsabilidade nossa, porque só ficar atribuindo a destruição de todas as coisas a Deus ou o próprio pecado, nós vamos tirando a responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo na criação, da nossa participação, né, aqui no mundo. O amor às criaturas, responsabilidade, cuidado, pecado ecológico, conversão integral e profetismo e denúncia. Sim, pecado ecológico. Essa forma de destruir as coisas sem pensar, né, isso é algo muito grave. Né? Isso não agrada a Deus, certamente. E o desafio quaresmal de 2025, né, a campanha Fraternidade traz esses desafios. Cuidar da casa. Vejamos bem, a primeira casa, a casa interior. Qual que é a casa interior? Espiritualidade, consciência, casa interior, metanoia, o termo grego. Metanoia quer dizer conversão. Né? A casa da família, a casa que é a cidade, a casa que é o planeta Terra. Você fala, Renan, mas esse vocabulário aí, a casa que é o planeta Terra, é um vocabulário muito de ambientalista, novamente. A palavra oikos, do grego, quer dizer casa. Né? Então, a primeira dimensão, ver e ouvir. Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis capítulo 1, do versículo 31. Temos os problemas da nossa realidade, modelo econômico baseado na exploração e desigualdades. Isso é algo real. Você vai lá, não, Renan, isso aqui é a linguagem marxista. Não é linguagem marxista. Não é linguagem socialista. Um modelo baseado na exploração e desigualdades é o modelo que nós temos. Na verdade, nunca houve modelo econômico político perfeito. Todos eles trazem as suas anomalias. Temos aí as catástrofes climáticas, derretimento das geleiras, aquecimento global, insegurança alimentar e hídrica, eventos climáticos extremos, uso de combustíveis fósseis, produção agropecuária, mineração ilegal e predatória. Então, vejamos bem, no ano passado, o que o Brasil passou com essa questão de enchentes, o próprio Rio Grande do Sul. Aí, novamente, visões antagônicas, enquanto alguns trazem para uma dimensão de uma prática solidária, outros ficavam falando que o que aconteceu no Rio Grande do Sul era oriundo porque aquele estado pratica determinada religião por causa dos pecados, porque o povo não acredita mais em Deus. Isso é uma linha de pensamento que não é aquilo que a igreja prega, não está em catecismo, enfim. E, por outro lado, nós temos uma visão mais realista. Vocês percebem que são duas visões de mundo? Uma primeira visão de mundo quando tudo vai sendo destruído por Deus, essa matéria boa, Deus, e a matéria ruim, terra, onde Deus ele vai
castigando, e a outra visão, que existe sim consequência dos nossos pecados, tanto na esfera espiritual, na esfera metafísica, na esfera de que realmente o pecado é uma dimensão moral, ética, de que é uma agressão ou uma tentativa, né, de agressão ao próprio Deus, mas também é uma dimensão material, né, não somente do aspecto da alma. E um paradigma tecnocrático, uma ideologia desordenada e destrutiva. Vejamos bem, na Laudato Deum, dos últimos documentos do Papa Francisco, essa ideologia desordenada e destrutiva, o pecado é uma ideologia desordenada e destrutiva. A partir do momento que o ser humano ele acha que está tudo bem, tanto na vida espiritual, ele acha que ele pode fazer tudo, que não existe mais a divisão de bem e mal, certo e errado, já está desordenado. E a mesma forma é o que ocorre na prática material. Aquilo que está desordenado interiormente é uma desordem externa. E não é à toa dos desastres ambientais. É preciso repensar na prática humana. Será que determinadas medidas públicas elas tivessem sido tomadas, isso não teria ocorrido? E por que não foi tomada? A pergunta é sempre essa, né? Agora, às vezes é fácil, né, fazer pergunta depois que tudo aconteceu. Mas essa é uma dimensão que tem que ser refletida, né, drasticamente. E por que não antes? Por que teve que esperar acontecer? Nós pararmos para pensar, se o ser humano realmente deixasse de pecar, nós estamos falando de uma realidade interior, nós não teríamos as consequências dessas desgraças, desculpem o termo aqui, de tudo que está acontecendo no mundo. Basta olharmos para o exterior do ser humano, basta olharmos para o interior. Se realmente houvesse uma tentativa dessa conversão integral, ou seja, pensando o ser humano na sua totalidade, nós não teríamos essas consequências. Ecologia integral, uma visão sistêmica da realidade. Quando nós falamos de visão sistêmica, nas visões bíblicas, proclamativa, antropocêntrica, ou seja, o ser humano, e depois manifestativa, cosmocêntrica, o mundo. Então, o ser humano, né, o homem, a mulher, é imago Dei, imago Mundi, né, o homem é a imagem de Deus e imagem do mundo. E quando nós falamos de ecologia integral e conversão ecológica, nós estamos falando de uma ecologia econômica, ecologia social, ecologia espiritual, ecologia do cotidiano, ecologia cultural, ecologia ambiental. Ou seja, uma mudança de paradigma. O que seria o paradigma? Uma mudança de postura, né, de vivência daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E os desafios para o enfrentamento da crise ambiental? O negacionismo científico e desprezo pela crise climática, falta de compromisso pessoal, comunitário e político, é o que estava falando anteriormente. As coisas estão acontecendo porque falta compromisso de alguma parte, ou de alguma esfera, seja da esfera pessoal, comunitária ou política. Os interesses econômicos são colocados acima de tudo, morosidade das políticas públicas e fragilidade da política internacional e das COPs, que são os encontros para realmente adotar diretrizes e ações efetivas para o desaceleramento do que está acontecendo no mundo, e o desinteresse dos cristãos e uma visão desencarnada da fé e da espiritualidade. É o que acaba acontecendo. Nós precisamos encarnar mais a nossa fé em atitudes, em transformações da vida, né? A prática cristã, ela tem que ser mais vivenciada. Depois, iluminar e discernir. Este é o sinal da aliança que estabelece entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco. Em Gênesis 9, do versículo 12b seguintes. Então, relendo alguns textos bíblicos em perspectiva ecológica. A palavra de Deus cria, faz aparecer a vida, as ações humanas, destroem, fazem desaparecer a vida de tantos animais, plantas. Vejamos aqui, está falando assim, alguns textos bíblicos em perspectiva ecológica, em uma das perspectivas. Nós podemos pegar a riqueza do texto bíblico, não está dizendo que há apenas uma perspectiva ecológica, não está reduzindo a apenas a dimensão da ecologia.
Depois, submeter e dominar a terra, sentido de cuidado, cultivo, pastoreio e guarda para que continue a ser um jardim, um paraíso. A centralidade do ser humano, né, feito de terra, né, Adão, que faz parte da casa comum. E Deus viu que tudo era bom, tarefa do ser humano descobrir esta bondade e beleza da criação. E o sinal da aliança é feito entre Deus, né, os homens e todos os seres vivos, indicando que é uma relação multidirecional. O arco pendurado nas nuvens não é mais o arco da guerra, agora é um sinal de paz. E o arco-íris colorido representa o laço entre céu e terra, sinal do desejo de Deus de relacionar-se com toda a criação. Então vejamos que nessa lógica traz uma preocupação, né, do próprio Deus com a humanidade. E ainda numa sequência de leituras do Antigo Testamento, né, as pragas do Egito atingem apenas os opressores, consequência de uma política do mal, conforme está em Êxodo 11. Só temos que tomar cuidado com isso aqui para não fazer uma leitura deturpada, porque se os judeus, né, os hebreus no caso, não tivessem marcado as suas portas com o sangue do cordeiro, eles também teriam sido exterminados. Tá? Então, não vamos aqui só restringir uma questão de opressão. A opressão ela vem numa realidade material, mas ela vem sempre numa realidade do pecado. E a realidade do pecado é uma dimensão espiritual, uma desordem espiritual que desemboca numa desordem ética-moral. Falar que as pragas do Egito foi apenas contra os opressores reduzir o significado do texto e deturpação. Né? Então temos que tomar cuidado aqui, porque, novamente, se os hebreus não tivessem marcado as suas portas com o sangue do cordeiro, também poderiam ter o mesmo fim, né, que os egípcios. O ano sabático, ou jubilar, que é o ano que nós estamos vivenciando, né, um convite do repouso da terra, né, conforme está em Êxodo 23, Levítico 25, Deuteronômio 15, Jesus e as muitas parábolas agropastoris, né, esse aprender da natureza. É evidente que Jesus falaria, provavelmente se Jesus vivesse em uma outra região, ele utilizaria a linguagem da natureza daquele lugar. Levando em consideração até pelo período que Jesus viveu, boa parte dos seus exemplos tem que ser exemplos, né, sobre a pesca, sobre o pastoreio, sobre plantar, porque essa é a realidade que Jesus viveu. Provavelmente, aqui eu estou fazendo um paralelo, né, hiperbólico, não no sentido de hipérbole, tão somente de exagero. Exagero mas levando em questão de hipótese, tá? Suponhamos que Jesus tivesse vivido, nascido em Atenas, na Grécia, os seus exemplos seriam diferentes, até pelo próprio desenvolvimento estrutural, cultural e intelectual de Atenas na época. Então, não podemos só reduzir, né, ao contexto de Jesus. Ele utiliza para facilitar, né, aprender com a natureza. Como que seriam as parábolas no dia de hoje para nos aprender a respeitar a criação e a respeitar aquilo que precisa ser, que é necessário. Depois temos a ecologia integral e a Eucaristia, né, os pães ázimos, simplicidade, austeridade, sinal do trabalho humano que transforma a terra, mas não somente a Eucaristia, não é só isso. Temos toda a dimensão do trabalho humano que transforma a terra, mas quem dá tudo isso é Deus. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo sai das mãos de Deus, volta a Ele em feliz e plena adoração. E temos aqui também a tradição dos padres da Igreja. A ecologia não era uma preocupação como é hoje, contudo, os primeiros teólogos da Igreja se valiam da função pedagógica do cosmos, do mundo, que significa buscar na natureza referências para o agir humano. Dentro da doutrina social da igreja, eu estou indo aqui por tópicos, só para apontar aquilo que é mencionado, tá bom? A Rerum Novarum, né, de Leão XIII, e Mater Magistra de São João 23, função social da terra e da propriedade privada. A Populorum Progressio, né, de São Paulo VI, né, o desenvolvimento econômico não pode se dar às custas da destruição do planeta.
Depois, os centésimos anos de São João Paulo II, né? Uma ecologia integral está em consonância com a Escritura e a tradição da Igreja. A Caritas in Veritate, né, de Bento XVI, a natureza é um dom colocado sob nossa responsabilidade. É um dom, não um dom nosso, que foi dado a nós para a nossa responsabilidade. E o que nós temos é o magistério ecológico e social, né, do Papa Francisco. Como já mencionei, o primeiro documento eclesial exclusivamente sobre a ecologia, Laudato Si, de 2015, que traz a noção de ecologia integral para dentro do magistério e integra na fé da Igreja. Depois, 2020, Querida Amazônia, é fruto de um sínodo especial, o primeiro dedicado a um bioma. A exortação traz o sonho do Papa de uma igreja aberta, renovada, ecologicamente comprometida nessa rica região do planeta. Uma preocupação biológica. Fala, Renan, não concordo com isso. Bom, aí é uma questão sua de não concordar. Pode ser que o próximo pontífice, né, o próximo Papa, tenha outras preocupações, mas essas aqui não deixam de ser importantes. Depois, a Fratelli Tutti, em 2021, no auge da pandemia, o Papa convoca a humanidade a se unir em fraternidade e amizade, superando as lógicas de exploração e degradação da vida humana e da vida do planeta. E a última aí é Laudate Deum, de 2023, a exortação em um tom profético que denuncia a falta de avanços reais no combate à urgência climática, atualizando alguns pontos da Laudato Si. Então, todo o texto base, ele traz essas preocupações. Tá? Então, já tirar de ideia de que o texto ele tem uma preocupação marxista, socialista, comunista. Não. Ele tem uma preocupação cristã, uma preocupação com o próprio planeta, né? Buscando trazer essas preocupações dentro da dimensão teológica daquilo que a igreja tem como preocupação. Renan, eu discordo dos aspectos soteriológicos. Bom, aí é uma discussão importante, os aspectos soteriológicos, que exatamente é o estudo, né, sobre a salvação, né, qual que é o fim do ser humano. Nós estamos falando de uma questão escatológica, nós podemos entrar nesse embate, que aí já é uma discussão mais, novamente, como eu sempre falo, já é uma discussão mais honesta. Né? A soteriologia, né, sobre a salvação do ser humano, ela independe da forma que tratamos da criação, nós temos que cuidar somente do nosso corpo, da nossa alma, e o restante não é importante. Então, é uma discussão que pode ser colocada em paralelo, mas isso não desqualifica e nem empobrece, né, o texto. E depois, né, finaliza no agir e propor. Né, traz essas dimensões aí. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2, versículo 15. Então, nós temos que cuidar melhor do nosso planeta, né? Guardar melhor tudo isso. Mas você fala, do que adianta guardar tudo, cultivar tudo, se no final das contas tudo vai de um dia deixar de existir? Olha, pensar desse jeito, vamos analisar a nossa própria vida. Né? Do que adianta acumular todos os bens que nós temos aqui se um dia nós não vamos estar mais aqui? O que adianta cuidar da saúde se eu vou morrer mesmo? Isso é um pensamento que não faz muito sentido. Da mesma forma, né? Eu sou católico, eu vou na igreja e eu gosto muito, né, de Deus, eu amo Jesus, mas eu vou lá e peco, mas sabendo que Jesus sempre vai me perdoar, eu continuo pecando, mas não faz sentido. São coisas assim de uma grande incoerência. Então, cuidar e cultivo faz parte do aqui, do agora. Então, se nós pararmos para pensar sobre o bem-estar, sobre cuidar da saúde, sobre alimentar-se bem, então vamos parar, que a gente vai morrer mesmo. Então, para que ficar economizando? Vamos viver a vida de qualquer jeito. Isso é um descuido, né, total sobre o que é existir. Né? Jesus colocava muito bem essas preocupações. Quando ele fala para não preocupar com o dia de amanhã, preocupar com as coisas do agora, construir bem, né, aquilo que nós temos que construir, viver uma vida dignamente,
Então, tem pessoa que vive nesse sistema de pensamento, não faz sentido. E não fazendo sentido, nós voltamos daquilo, né? Procede do maligno, são forças malignas que deturpam, né, o próprio pensamento humano, deturpam a realidade, e aí as discussões elas vão ficando empobrecidas, porque você não consegue utilizar, né, um espaço para debater sobre certas coisas. Então, novamente, o texto base ele traz essa dimensão, né, principalmente pautado naquilo que o Papa Francisco tem trazido, né, tem refletido sobre as questões da ecologia, não tem um foco que vai destoar da fé cristã, mas aí fica sempre aquela questão, Renan, eu não vou seguir, não sigo a campanha da fraternidade. Fique à vontade, né? A Santa Mãe Igreja, Mater et Magistra, é mãe e mestra, ela não te impõe nesse sentido que você tenha que seguir. Mas, por outro lado, se você tem discordâncias, não saia por aí falando mentiras, espalhando coisas que não são reais, espalhando vídeos, informações totalmente deturpativas do que está acontecendo. Se você não concorda, você não pode ser um ponto, uma pedra de tropeço para outras pessoas, porque a desinformação é uma grande calamidade dos tempos modernos. A desinformação, a notícia falsa, ataques desnecessários. Né? Qual que é a finalidade disso? Então, essa foi a proposta, né, de trabalhar a campanha, né, o tema da campanha da fraternidade. Peço aí, se tenha concordado, coloque no comentário. Se discordou, também coloque no comentário. Caso tenha assistido até o fim, agradeço imensamente pela atenção. Peço humildemente que compartilhe esse vídeo com outras pessoas e desejo, né, a você uma santa caminhada nesse período quaresmal e que verdadeiramente possamos deixar que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, converta os nossos corações e nossas vidas. Paz e bem, e até o próximo vídeo.